falou, não quero mais papo. Aí, de repente, começam movimentos de rua chamados Jornadas de Junho, depois, né, de 2013. E aí é claro que o pessoal vai dizer o quê? Que como o Brasil não estava cedendo aos interesses americanos, eles começaram uma revolução colorida no Brasil, que são aquelas revoluções que parecem espontâneas, mas são patrocinadas por agentes estrangeiros. Então eles teriam financiado, através de ONGs, o início dessa jornada de junho de 2013, que foi desgastando a imagem da Dilma até que 3 anos depois, de 2016, veio o impeachment. Então, é claro que depois o pessoal vai dizer que tiraram o Lula da corrida, porque isso teve também uma influência norte-americana e tal. Então, é claro, o Bolsonaro também, eles vão dizer, o Bolsonaro na época da crise sanitária, ele não aceitou a questão de vacina, ele não quis fazer essas coisas, ele começou a peitar o que o sistema estava empurrando, deu no que deu. Então, sempre que o cara peita esses interesses corporativos e políticos norte-americanos, não termina bem. Então, se tem um governo no Brasil que está indo bem, é porque ele entregou o que precisava entregar. Porque se não entregar, começa a ter pipocar um monte de coisa. É gente na rua, com placa, falando fora isso, fora aquilo. Então, meus amigos, agora que o Trump falou que depois que ele terminar o serviço no Irã, ele vai vir para a América do Sul, eu acho melhor você se preparar para ver coisa muito estranha acontecendo aí diante dos nossos olhos, né? Então, tá muito estranho. Isso pode gerar, como a gente estava falando, uma crise global econômica, uma crise energética, uma crise logística, e pode ser até, Vilela, que haja um interesse de que o petróleo comece a virar uma coisa escassa e problemática, para que haja uma justificativa para fazer o tão sonhado pelo Fórum Econômico Mundial grande reset. Vamos resetar tudo, vamos mudar a nossa matriz energética. Para poder colocar a população mundial dependente totalmente do Estado e das corporações. Porque se você não tem energia e comida, tu tá na mão do cara. Então, se você pensa em controle, né? Aí você fala, pô, Daniel, isso aí é teoria da conspiração. Pode ser, mas então o Klaus Schwab é um teórico da conspiração, porque o livro dele, Covid-19 e o Grande Reset, ele vai dizer o quê? A crise sanitária, a pandemia, é uma crise global, que é uma oportunidade maravilhosa para a gente fazer o reset. Ou seja, crises são coisas maravilhosas para você resetar o sistema. Verdade. Entendeu? Então, assim como ele falou que foi ótimo ter uma crise sanitária, se tiver uma crise global dessa de escassez de petróleo e, consequentemente, escassez de gás natural e de comida, para ele vai ser ótimo. Para esse pensamento que é hegemônico, né, nas corporações hoje, vai ser ótimo também. Só lembrando a galera, fertilizante, se você estuda a história dos fertilizantes, é uma história muito interessante, né? O fertilizante natural que era usado era literalmente fezes de pássaros. O famoso guano. Então, assim, em muitas ilhas desertas, que eram pedras, tinha, às vezes, até 50 metros de fezes de pássaro. De cagada de pássaro. E isso era tão importante por vários motivos. Por quê? Depois que inventaram a penicilina, e depois da Revolução Industrial, e da urbanização, que trouxe água encanada, né, e tirou um pouco do esgoto, a mortalidade infantil começou a cair muito, e a população mundial estava aumentando muito. Só que não tinha comida para todo mundo. Então, virou um grande problema. A gente tem muita gente, nossa capacidade de produzir comida não é suficiente. Então, virou uma guerra para buscar como melhorar a agricultura. Aí vem o guano. E as ilhas mais famosas eram ilhas peruanas, né, sob o controle do Peru. E os Estados Unidos emitiram uma lei do guano, a gente está falando 1850 e pouco, de que qualquer americano que achasse uma ilha que tivesse guano, o governo americano poderia tomar posse. Assim? Assim. Você achou, tomou posse, e a Marinha Americana te ajuda a proteger. Então os caras tiravam o guano pra caramba. Mas como a população cresceu muito, o guano não estava dando mais conta. E houve guerras por causa do controle do guano, pra você ter ideia. Só que aí, dois alemães tiveram a ideia genial, né? Um cara chamado, sobrenome Haber, e o outro Bosch. Bosch daquela empresa Bosch. A Bosch é alemã? A Bosch, empresa Bosch. E aí, o Haber inventou uma maneira de você criar o nitrogênio, o nitrato, a partir de reações químicas, só que exigia muito calor, mais de 400 graus Celsius, e muita energia, então ele não conseguiu achar uma solução para fazer isso em
em nível industrial. Aí o outro cara, que era o Bosch resolveu. O Bosch criou uma solução, aí virou o processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch inventou o fertilizante como a gente conhece hoje. Sim. Isso foi uma revolução. Gerou comida para todo mundo. Aí a duplinha dinâmica, o Haber e o Bosch. Né? E aí o que acontece? Esse processo que eles criaram é fundamental você ter o gás natural. Então hoje, gás natural e fertilizante comida é igual sovaco e axila, irmão. Entendeu? É a mesma coisa. Agora, se você começa a ver um cenário no mundo de escassez de gás natural, o maior produtor é o Catar e o Irã tem a segunda maior reserva de gás natural do planeta. E a Rússia, né? A Rússia é a primeira. Na verdade, a Rússia é a primeira e o Irã é a segunda. Tá. Maior reserva de gás natural. Se você começa a ver esse gás natural não saindo mais, não chegando mais onde ele precisa chegar, daqui a pouco você tem uma falta de comida. Putz, tá relacionado. Entendeu? E o Brasil tá nessa jogada. Tem uma corrida pra energia nuclear de novo lá na tá, Europa? Lógico, tá, pô, né? Desesperada. Desesperado porque a galera já pararam, sabe. Tinham parado, né? Tinha parado por causa dessa questão do discurso ambiental. Mas exato. A galera já viu que, principalmente por causa da inteligência artificial, né? A gente pode até voltar a nossa conversa lá no início e botar a inteligência artificial na conversa. E depois vamos voltar pro Estreito de Hormuz aí também, que a gente parou. A gente nem citou, nem aprofundou ainda. Se você quiser, a gente volta. Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Fica à vontade. Vamos pergunta em cima do que a gente tá falando aí, o Rômulus. Vamos lá. O Henrique Peixoto, ele mandou aqui, ó. Eu sou dono de um restaurante pequeno, financiei um carro. Com o valor do barril do petróleo chegando a $200 e com o aumento do valor do gás, devo vendê-lo para não ter problemas com a crise, com a futura crise? Deixa eu dar uma lição de vida para esse cara. Como é que é o nome dele? Henrique Paixão. Henrique Paixão. Henrique, você é um cara apaixonado. E a paixão, às vezes, nos leva a decisões ruins. Entendeu? Sabe por quê? Primeiro, vender ou não um patrimônio é uma decisão muito pessoal. Primeiro, vamos supor, eu falo pra você, venda. Aí você vende, se ferra, vai falar que a culpa é minha. Depois eu falo, ou então eu falo, não venda. Aí você fala, me quebrei porque o Daniel mandou não vender. Então, eu não vou te falar que é pra vender ou não. O que você vai ter que calcular é quanto você tem de renda, quanto você tem de gasto, se o carro é para você meramente um passivo ou um ativo. Como assim passivo ou ativo? Achei que era coisa de fumante, né? Fumante passivo. Não. Passivo é um patrimônio que você tem que só te dá despesa. Ativo é um patrimônio que você tem que te dar lucro. Então, não sei, às vezes, se você usa o carro para ganhar dinheiro, então, às vezes, vai valer a pena. Mesmo com o petróleo nesse porte aí. Apesar de que a gente imaginar o petróleo a $200, meu irmão, o mundo já quebrou também. Aí não vai ser só você que vai estar com problema para pagar teu financiamento e usar teu carro. Aí o Japão já quebrou, que o Japão importa 90% do petróleo que ele usa. Então o Japão quebrando, aí você quebra o carry trade, que é aquele negócio de pegar emprestado dinheiro no Japão a 0 de juros e investir em outro lugar, né? Vamos supor que o Brasil, supor não, porque esse é o fato hoje. Brasil, a taxa de juros é 15% ao ano. Aí o que acontece? No Japão, a taxa de juros era 0% ao ano. Vamos supor que você pega 1 milhão de dinheiro, né? Não vou ficar falando de iene, dólar para não confundir. Você pega 1 milhão no Japão a 0% ao ano e você tira esse dinheiro do Japão e bota no Brasil. Você vai ganhar 15% ao ano. Aí você devolve esse 1 milhão pro Japão e bota 15% no bolso. Isso é o carry trade. Só que não são duas pessoas que fazem isso. Tem trilhões de dólares nisso. Só que o Japão, ele tá tendo que subir taxa de juros. E se o Japão começa a subir muita taxa de juros, tu não consegue pagar esse empréstimo que tu pegou. Em vez de ficar um negócio maravilhoso, vira uma coisa horrorosa. Aí você tem o carry trade invertido, o reverse carry trade. Eu queria até pedir para você, Homer, ver se você consegue pesquisar, porque eu não sei quanto é que tá o petróleo hoje, né? O Brent, que é a referência. Bota assim, petróleo Brent, valor, né? Sexta-feira, dia 6 de março. Só pra gente ter uma ideia. Cara, um petróleo deve estar 70. Eu não creio que já esteja em 80 e pouco. Deve estar na casa do... Se tiver, 80 e pouquinho. Vamos ver. Então agora eu fiquei curioso agora pra gente fazer uma conta pra galera entender por quê. Tá aqui $90 por barril. 90? Aí já tá ruim. 100 já é complicado. Tá. 200... Esquece. Eles têm falado sobre possibilidade de $400 o barril. Meu irmão, o mundo vai pro buraco. Aí é crise global.
Aí é tipo o que aconteceu em 2008. Então, ele falou de $200. Cara, $200 o mundo já quebrou, não vai ser só você, não. Agora, a grande questão do seguro, e eu penso muito nessa lógica do seguro, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Então, se a gente já está vendo o Qatar avisando que o gás natural vai ter um aumento de 400% e a gente vendo possibilidade de uma crise energética no mundo, meu irmão, você não vai se alavancar numa época dessa. O que é se alavancar? Contrair um monte de dívida. Você vai começar a pensar já, igual José, né, no Egito. A gente está numa época que não está tão ruim ainda, vou tentar juntar um pouco. Você vai pensar em montar uma renda passiva, você vai pensar em montar uma renda paralela, você vai começar a pensar, que aí já é um nível acima na estratégia, a vender lenço quando está todo mundo chorando, transformar o limão numa limonada. Poxa, um petróleo muito alto, quais são as oportunidades que surgem num contexto como esse? Então, aí você começa a pensar não apenas em proteger patrimônio, mas expandir teu patrimônio, né? Porque a gente sabe que crise é onde surgem as grandes fortunas, né? George Soros ficou rico quebrando o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão e os tigres asiáticos, né? Sempre que tem essas crises é porque você tem transferência de riqueza. A crise é alguém se ferrou muito e alguém se deu muito bem. O dinheiro sai de um grupo e vai para o outro. Sai de um bolso e vai para outro. Aí você tem que decidir em qual grupo você vai estar. Naquele que perdeu o dinheiro ou naquele que recebeu. Entendeu? A resposta foi meio longa, né? Não sei se quer dar outra resposta antes de falar do Strait de Hormuz. Tem alguma outra que tem a ver com o tema? Senão a gente segue aqui. Pode seguir por enquanto. Vamos lá. Quer falar do Strait de Hormuz? Strait de Hormuz, Beleza. Então, de 20% a 30% do petróleo e do gás natural global passa por um pequeno estreito ali no Golfo Pérsico, chamado Estreito de Hormuz, que é um estreito que tem 30 km de largura. Olha lá. Dá para você passar por ali. Aquela partezinha que tem aquele bico. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.